Olá, bom dia. Hoje é 6 de abril de 2024. Deus abençoe você e sua família. Que Deus lhe guarde e lhe livre de todo mal. Continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 209. Romanos 6, no versículo, muito importante esse versículo, no versículo, no versículo, versículo muito importante, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então o pecado, o mal, não pode reinar. Quer dizer, ele muitas das vezes reina na vida de algumas pessoas. Mas se você crê em Deus, em Jesus Cristo, e se você orar, e se você seguir os ensinamentos, os mandamentos de Jesus Cristo, o pecado não reinará na sua vida. O pecado mal, o pecado que é o pecado de morte eterna. Então você não tem que querer a morte eterna. Eu não tenho que querer. O ser humano não tem que querer a morte eterna. Nós temos que querer a vida eterna. E querer a vida eterna é crer em Deus, em Jesus Cristo, em sua palavra e seguir os seus ensinamentos e os seus mandamentos. De ter misericórdia, perdoar, de ser pacífico, de ser manso e amar o próximo, honrar pai e mãe. Aí você conseguirá sim a vida eterna. E você não tem que deixar o pecado, o mal reinar em você. O que é você deixar o mal reinar? Vamos supor, o mal reinar. Eu tenho um pensamento mal, um exemplo, que é só exemplo. Eu tenho um pensamento mal contra alguém. Eu estou pensando em fazer mal a alguém. Aí o que é eu deixar o pecado, o mal reinar? É eu estar pensando, desejando fazer o mal a alguém e sair do pensamento e da vontade e do desejo e praticar. Então é deixar o mal reinar. Então você pode não deixar o mal reinar na sua vida. Ou eu, qualquer pessoa. Você conseguirá. Eu também conseguirei. Aí está escrito assim, ó. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça de modo nenhum. Não é porque nós estamos debaixo da graça hoje que nós podemos pecar e fazer mal aos outros. Pecado de morte. Então se você puder se livrar dos pecados de morte, se livre dos pecados de morte. O que é pecado de morte? É tudo aquilo que Jesus condenou na palavra. Jesus, de Mateus a João, tudo aquilo que Jesus condenou, tudo aquilo que Jesus ensinou, influenciou a não fazer e tudo aquilo que Jesus influenciou a fazer. O que é o pecado de morte? É aquilo que Jesus ensinou para o ser humano fazer, que através de fazer a pessoa garante a salvação e através da desobediência a pessoa perde a salvação. O pecado de morte é a desobediência os ensinamentos do mandamento de Jesus Cristo. Então, quando você tem misericórdia do seu próximo, quando você perdoa, quando você ama, você está obedecendo os mandamentos. Entendeu? É muito bom a salvação. Não sabeis vós que a quem vos apresentaste por servo para lhe obedecer, sois daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, do pecado para a morte, se você desejar mal ou fazer mal aos outros, é uns pecados de morte eterna. Mas se você obedece a Jesus Cristo e a Deus, aí você receberá a justiça de Deus, a salvação. Você será absolvido. Você já é absolvido, o ser humano, através da morte de Jesus na cruz. Mas precisa se tomar uma posição, posse desse ato de justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecerdes de coração à forma de doutrina a quem fortes entregue. Então Paulo está dizendo, ó, mas graças a Deus, tendo sido servos do pecado, nós, o ser humano, fomos servos dos pecados, obedeceste de coração à forma da doutrina a que fortes entregue. Então quem foi que entregou essa doutrina para nós, esses ensinamentos? Deus, através de Jesus Cristo, através dos apóstolos, ele ensinou essa nova doutrina, essa forma de doutrina que foi entregue para nós, foi o que Jesus ensinou. Então, se você segue os ensinamentos de Jesus, os mandamentos de Jesus, aquilo que ele mandou fazer, aquilo que ele não mandou ou orientou não fazer, você simplesmente estará
seguindo a forma da doutrina de Deus e de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Então, bom dia, Deus abençoe você e sua família.